Capítulo 65 Instinto e Consciência. Técnica dos automatismos. Essas afirmações não vos devem surpreender, pois conheceis somente uma pequena parte de vós mesmos. Vosso funcionamento orgânico, porventura, não ocorre fora de vossa consciência, estando confiado a unidades de consciência inferior situadas fora dela? A economia que a lei do menor esforço impõe limita a consciência humana ao âmbito no qual se realiza o trabalho útil das construções. Tudo que foi vivido e definitivamente assimilado é guardado nos substratos da consciência, zona que podeis chamar de subconsciente. É justamente por isso que o processo de assimilação, base do desenvolvimento da consciência, realiza-se por transmissão ao subconsciente, onde tudo permanece, mesmo se esquecido, pronto para ressurgir, tão logo seja excitado por um impulso ou exigido por uma situação. O subconsciente é exatamente a zona dos instintos, das ideias inatas, das qualidades adquiridas. É o passado superado, inferior, mas consolidado, ligado ao misoneísmo. Todos os produtos substanciais da vida depositam-se nessa zona, onde encontrais o que fostes e o que fizestes. Nela está registrado o caminho seguido na construção de vós mesmos, assim como nas estratificações geológicas está gravada a vida vivida pelo planeta. A transmissão ao subconsciente ocorre justamente através da repetição constante. Então, o hábito, como dizeis, transforma um ato consciente num ato inconsciente, no qual constitui uma segunda natureza. Assim é o método da educação, palavras comuns que exprimem exatamente a substância do fenômeno. Podeis então, com a educação, o estudo e o hábito, construir-vos a vós mesmos. Um ato, tão logo seja assimilado, não precisa mais ser dirigido conscientemente, razão pela qual a economia da natureza o deixa fora da consciência. Assim, toda qualidade, uma vez adquirida, é deixada para os automatismos, na forma de instinto, como um caráter fixado na personalidade. Não se trata de extinção nem de perda, porque tudo, mesmo estando fora da consciência, subsiste inevitavelmente presente e ativo no funcionamento da vida, continuando a produzir todo o seu rendimento. Trata-se apenas de eliminar da zona da consciência aquilo que já pode funcionar sozinho, dispensando o esforço do eu. A qualidade assimilada e transmitida ao subconsciente não mais exige esforço, tornando-se espontânea, uma necessidade, um instinto. O impulso impresso na matéria permanece e, quando reaparece, exprime-se na forma de uma vontade autônoma de continuar na sua direção, quase como uma criatura psíquica independente, que foi criada por vós e busca agora viver sua própria vida. Dessa maneira, a consciência representa apenas aquela zona da personalidade na qual ocorre o esforço da construção do eu e da sua ulterior expansão. Em outros termos, a consciência limita-se unicamente à zona de trabalho, condição que é lógica. O consciente compreende somente a fase ativa, a única que sentis e conheceis, porque é a fase na qual viveis
e na qual a evolução trabalha. Agora podeis compreender algumas características inexplicáveis do instinto, bem como a sua maravilhosa perfeição. No instinto, a assimilação está terminada. O fenômeno, então, não está mais em formação, pois já atingiu sua última fase de perfeição. Por isso, o instinto é tenaz e sábio. Existe por hereditariedade e sem aprendizado, justamente porque já aprendeu. Age sem reflexão, tanto no animal como no homem, exatamente porque já refletiu bastante. Uma vez superada a fase de formação, o ato reflexivo torna-se inútil e é eliminado. A repetição constante cristalizou o automatismo numa forma que corresponde perfeitamente ao modo de atuação contínuo das forças do ambiente. Balanço de forças, adaptações, ações e reações, sensações e registro, tudo isso concorreu para o transformismo. No cadinho das formações estavam misturadas forças em ebulição, reguladas cada uma por um princípio próprio, inerente e perfeito, atuando como lei, razão pela qual o resultado também tinha de ser perfeito e exato. O princípio diretor que garantia a constância das ações e condições ambientais permitiu a estabilização das constantes reações no instinto e o manteve, assim, correspondente ao ambiente. Compreendeis agora não só a estupenda presciência do instinto, mas também a infinita série de experiências, incertezas e tentativas da qual ele é o resultado. Não há outra alternativa senão o indivíduo já ter aprendido alguma vez esse conhecimento inato, pois não é possível algo nascer do nada. Ele deve ter experimentado, como também é pressuposto por esse conhecimento, a constância das leis ambientes, às quais correspondem seus órgãos e para as quais ele é feito e está proporcionado. Sem uma série infinita de contatos, de experiências e de adaptações no período de formações, não se explica, dentro de uma natureza que avança por tentativas, uma tão perfeita correspondência de órgãos e instintos antecipados à ação, assim como não se explica sua hereditariedade. No instinto, a sabedoria já está conquistada. A fase de tentativas já foi superada. Não há mais a necessidade de se submeter a uma linha de processo lógico, que, por apresentar várias soluções, demonstra a fase insegura e incerta dos atos raciocinados, onde o instinto conhece um só caminho, ou melhor, embora a razão cubra um campo muito mais extenso que o limitado campo do instinto, condição pela qual o homem domina zonas que o animal ignora e por isso o supera, o instinto atingiu em seu pequeno campo um grau de amadurecimento mais adiantado, expresso pela segurança dos atos, apresentando um grau de perfeição ainda não alcançado por nenhuma razão humana, a qual revela nas suas tentativas as características evidentes de uma fase de formação. Da mesma forma que o animal raciocinou rudimentarmente no período da construção de seu instinto, a razão humana, após terminar sua formação, também alcançará um instinto complexo e maravilhoso, que revelará uma sabedoria muito mais profunda.
No homem subsiste todo o instinto animal, do qual a razão é mera continuação. Agora podeis compreender que instinto e razão são simplesmente duas fases de consciência, estando a primeira já superada, portanto funcionando automaticamente, e a segunda em vias de formação. Não coloqueis os dois momentos do mesmo processo evolutivo em antagonismo. No homem, não apenas sobrevive todo o instinto do animal, mas também, tal como ocorreu para o animal através do mesmo sistema, continua a formação de novos instintos, embora isso ocorra muito mais rapidamente em vista da potência psíquica humana e num nível muito mais alto, em virtude da complexidade de seu psiquismo. Assim como no homem, a fase instinto é inconsciente e a fase razão é consciente, também existe no animal, além do instinto inconsciente, uma pequena zona de formação do consciente e do racional, ainda que em suas formas primitivas. Se observardes, vereis que nem todos os atos dos animais encontram-se cristalizados no instinto, estando sempre aberta uma porta para novas aquisições, como o aprendizado, a domesticação, etc. Entre a planta, o animal e o homem, só existe a diferença que resulta do maior ou menor caminho percorrido. Observai quão grande parte de vós mesmos está confiada aos automatismos. Observai como a racionalidade humana também tende a se cristalizar em atitudes instintivas e como passa a ser instinto tudo o que foi profundamente conquistado. Existe, portanto, uma zona obscura do subconsciente e uma zona lúcida do consciente. Além disso, há também uma terceira zona, a do superconsciente, onde tudo é expectativa e as conquistas do amanhã são preparadas. Percebida apenas como pressentimento, essa fase está contida em germe nas causas que atuam no presente, do qual ela representa o desenvolvimento. Essas três zonas apresentam amplitude e posição relativas a cada ser, de acordo com o respectivo grau de desenvolvimento de cada um. Assim, os limites do consciente variam grandemente, mesmo para o homem, conforme sua evolução individual. Aquilo que é consciente ou superconsciente para alguns, pode ser subconsciente para outros, caminho percorrido e experiências adquiridas para os mais adiantados. Esses limites também variam durante a vida de um mesmo indivíduo, pois a vida é justamente o período de aquisição e transformação de consciência. A idade mais adequada para essas aquisições, aquele período mais suscetível de educação, é a juventude. Nesse período, a consciência, refeita pelo repouso, é mais propensa à assimilação e ao estabelecimento de novos automatismos, que se fixarão indelevelmente no caráter e que, sendo os primeiros a se formarem, serão mais profundos e mais resistentes. Resumindo rapidamente todo o caminho percorrido pela evolução, a zona da consciência tende sempre a subir, deslocando-se para o superconsciente. Educação, bons e maus hábitos, tudo se fixa em automatismos, que são transmitidos ao subconsciente. A fase lúcida do trabalho construtivo transfere-se sempre
para as regiões mais elevadas e mais profundas no âmago do ser, com a assimilação de qualidades espirituais. Nada se perde assim de todas as dores e lutas da vida, de todo bem e mal praticados. Nada se perde fora de vós, pelo princípio de causa e efeito, nem dentro de vós, pelo princípio de transmissão ao subconsciente. A herança de vossas culpas e de vossos merecimentos, o resultado de todas as vossas fraquezas ou esforços, vós os carregais sempre convosco, de acordo com o que quisestes. A assimilação por automatismos e a transmissão ao subconsciente constituem o processo através do qual as qualidades adquiridas, fruto de vosso trabalho, são transmitidas para a eternidade. Cada ato tem um eco e deixa uma marca. A técnica dos automatismos reside em vossa experiência cotidiana, na aquisição de cada habilidade mecânica ou psíquica. A objeção de que se perde um hábito por falta de uso, a qual poderíeis levantar contra a teoria da assimilação por automatismos adquiridos de experiências vividas, não é válida, pois ao subconsciente é transmitida a aptidão e não o conhecimento. Vedes que mesmo quando o conhecimento esvanece pelo desuso, a aptidão permanece, sabendo reconstruir rapidamente o que parece destruído. Daí todas as diversíssimas capacidades inatas, às quais tanto deve a vida e que de outra forma não teriam explicação. Se a repetição de inumeráveis atos de defesa deu ao animal o instinto da defesa, o hábito de agir moralmente conferirá ao homem instintos morais. O pensamento desenvolve e enriquece a inteligência. Tendes, assim, um meio para poderdes retificar continuamente a substância de vossa personalidade, que vós mesmos podeis plasmar para o bem ou para o mal. Vosso destino, portanto, produzido pelas qualidades que assimilastes, constituído e cercado pelas forças que movestes, pode sempre ser retocado por vossas próprias mãos. Assim, o férreo determinismo imposto pela lei de causalidade abre-se na zona das formações estendidas para o futuro, num campo onde domina unicamente o vosso livre-arbítrio, senhor da escolha que mais tarde, salvo ulteriores correções, irá, por sua vez, vos prender na mesma lei de causalidade. Final do capítulo 65.